Olá a todos e a todas. O objetivo dessa exposição é a apresentação de modelos teóricos elaborados dentro da ciência política com o intuito de explicar de forma geral o funcionamento da política. As pesquisas de política que fornecem a fundação empírica para essas abordagens se concentram sobretudo na dimensão da policy, os resultados da política, e das politics, as interações, estruturas e procedimentos onde as políticas públicas estão sendo formuladas. As limitações de tempo não permitem um aprofundamento da apresentação dos modelos. O objetivo da aula é evidenciar a amplitude dos instrumentos analíticos que a ciência política possui e mostrar os principais enfoques de cada abordagem. Os modelos analíticos que estarão presentes nessa apresentação são teoria das elites, teoria das redes políticas, arena política, teoria dos grupos, teoria das coligações ou de interesse, teoria institucional, teoria neo-institucional, teoria da escolha racional, modelo de fluxos múltiplos, modelo de equilíbrio interrompido. O olhar investigativo direcionado à esfera da política, seja para subsidiar uma análise ou uma avaliação, não pode prescindir de um referencial teórico que direciona a pesquisa tanto no seu desenho geral, quanto na formulação de suas hipóteses de trabalho e na escolha dos seus métodos. Vamos a seguir apresentar alguns dos modelos que a ciência política elaborou para explicar o funcionamento do sistema político, sobretudo no que diz respeito ao processo da formulação das políticas públicas. Não é nossa intenção de tratar esse assunto de forma exaustiva. Isso só poderia ser feito através de uma disciplina específica sobre políticas públicas e os modelos teóricos elaborados para explicar o seu funcionamento. O nosso objetivo aqui é mais modesto. Queremos mostrar que trabalhos acadêmicos que envolvem políticas públicas podem se servir de uma vasta gama de interpretações teóricas sobre o seu objeto de estudo. A escolha é decisão do pesquisador. A única escolha não possível é não escolher e se aproximar com o senso comum do seu objeto de estudo. A ciência política norte-americana costuma vincular o início dos estudos sobre políticas públicas aos nomes de Harold Lasswell, Herbert Simon, Charles Lindblom e David Easton. Lasswell introduz em 1996 um modelo heurístico que até hoje é presente nas pesquisas e análises de políticas públicas. Ele descreve o processo político como um conjunto de etapas que caracterizam fases específicas do ciclo de vida de uma política. Vamos conhecer mais adiante esse modelo sob o nome de ciclo de políticas públicas. Simon introduz no final da década de 1950 o conceito de racionalidade limitada dos decisores políticos. Na sua opinião, qualquer tomada de decisão precisa lidar com fatores exógenos e endógenos que limitam a racionalidade do processo. Alguns desses fatores são conhecimento fragmentado, informação incompleta, limitações de tempo para a tomada de decisão e, sobretudo, valores e interesses próprios. Lindblom adotou uma posição ainda mais cética do que Simon em relação à presença de racionalidade no processo de tomada de decisão. Ele descreve esse processo como algo construído de forma lenta através de mudanças incrementais. Isso se traduz
em constantes ajustamentos e negociações e nunca há uma solução definitiva para um problema. Na melhor das hipóteses, um passo na direção certa, outros terão que seguir. O modelo que ele chamou de incrementalista, o método das comparações sucessivas, abriu espaços para variáveis que nos moldes anteriores não encontraram respaldo. Por exemplo, relações de poder, processos eleitorais, papel da burocracia, dos partidos e de grupos de interesses. Easton, o último do quarteto, introduz na ciência política a visão sistêmica. Ele descreve o sistema político através de um fluxo de entradas e de saídas, aos quais ele atribui funções específicas. Vamos conhecer um pouco mais adiante também o modelo de Easton. O modelo sistêmico de David Easton e o modelo heurístico que interpreta o processo político como uma sequência de etapas são os dois legados da fase inicial da ciência política que até hoje preservam a sua atualidade. Porém, nas últimas décadas, uma variedade de outros modelos explicativos foram formulados dentro da ciência política. Dentro das inúmeras publicações que versam de forma mais geral sobre as políticas públicas, escolhi 3 para ilustrar o grande leque de teorias que a ciência política elaborou para subsidiar o entendimento das políticas públicas. Selecionamos 2 publicações atuais e uma que data do início do século. A escolha recaiu sobre autores não brasileiros. Essa decisão se deve ao desejo de apresentar o estado de arte da ciência política e ao fato que, em uma das próximas unidades da disciplina, trataremos especificamente da discussão brasileira sobre políticas públicas. A diversidade de modelos pode assustar e confundir no primeiro momento, sobretudo para os discentes com uma formação nas ciências exatas. No entanto, ela deve ser vista como expressão de produtividade intelectual e de uma cultura de disputa acadêmica saudável na comunidade epistêmica que se formou ao redor da temática das políticas públicas. Kraft e Folland escolheram como principais exemplos de teorias de políticas públicas as seguintes abordagens: teoria das elites, teoria dos grupos, teoria institucional, teoria da escolha racional e teoria sistêmica. Araújo e Rodrigues, por sua vez, selecionaram como os mais promissores desses modelos teóricos o modelo sequencial, o ciclo da política, o modelo de fluxos múltiplos, o modelo do equilíbrio interrompido, a teoria das coligações de causa ou de interesses. Frey ainda apresenta no seu trabalho 3 outros modelos: a arena política, as redes políticas e o neoinstitucionalismo. Vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas abordagens. As teorias das elites partem do pressuposto que, nas sociedades modernas, as chances de influenciar a formulação de políticas públicas são distribuídas de forma desigual. A capacidade de grupos pequenos, dotados de poder econômico e de articulações internas, de dominar processos decisórios em detrimento de uma maioria heterogênea e não organizada, é o ponto de partida desse modelo. O poder dos grupos de elites, que incluem políticos e pessoas com grande visibilidade pública, artistas, por exemplo,
se deve aos procedimentos processuais que o sistema político adota para gerar decisões. A maior parte desse processo ocorre em círculos e organizações fechadas e fora do controle democrático. Diferente da teoria das elites, o modelo das redes políticas não vê o processo decisório na política dominado por um grupo restrito de pessoas. Na sua leitura, a elaboração de uma política pública é um processo de interação entre múltiplas organizações e grupos. A interação não ocorre somente nas relações reguladas por instituições formais, ela também é resultado e criador de estruturas informais que conectam os pontos da rede, muitas vezes de forma permanente e independente de uma disputa política atual. A estrutura horizontal de uma rede facilita a comunicação entre os nódulos e permite um controle mútuo dos participantes. Isso gera liberdade para conexões e ideias que se sobrepõem às estruturas formais. A loyalidade ou a lealdade com as posições políticas que caracterizam a rede é capaz de influenciar mais o comportamento político do que uma estrutura hierárquica tradicional, como, por exemplo, partidos políticos. O conceito da arena política foi cunhado por Theodore Loviy. A ideia básica é a pressuposição que há uma relação entre a forma como a política é percebida pelo seu público e as formas nas quais os processos decisórios dessa política são tratados. A percepção da política é aquela de uma relação que se estabelece entre possíveis decisões de uma política e o impacto imaginado na vida individual do ator. Loviy distingue 4 tipos de política que, devido às suas características, formam arenas políticas bem distintas. As políticas públicas podem ser distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas. As políticas que são propícios para a formação de arenas políticas conflituosas e polarizadas são as políticas redistributivas, onde haverá ganhadores do benefício e perdedores dos recursos que possibilitarão o benefício. Nas políticas regulatórias, não há uma divisão clara entre ganhadores e perdedores. Os resultados dependem do detalhamento específico do arcabouço regulatório. Assim, arenas conflituosas e arenas mais consensuais podem acompanhar a elaboração desse tipo de política. As políticas constitutivas ou estruturantes não permitem uma percepção direta do impacto para o observador no público. Por isso, esse tipo de política, a reforma política seria um exemplo extremo, ocorre muitas vezes fora dos interesses de um público maior e as arenas ficam assim mais restritas. A teoria dos grupos interpreta a política como um processo em que grupos com interesses distintos disputam o espaço decisório. Os grupos não são fixos, eles se formam a partir de interesses comuns de atores individuais que se juntam para aumentar a chance de transformar o seu interesse em política pública. O sistema político tem a responsabilidade de garantir para essas disputas um espaço institucional com regras de funcionamento amplamente conhecidas e aceitas. A teoria dos grupos encontra uma forma mais elaborada
na teoria das coligações de causa ou de interesses. Os mentores dessa teoria chamam a atenção para a importância dos conceitos que descrevem um sistema de crenças, o subsistema político, as coligações de causas e os mediadores políticos. A variável sistema de crenças compreende as ideias, os valores, as normas, as interpretações de causalidades e da eficácia de soluções que estão sendo compartilhados por um grupo de atores envolvidos em uma determinada política. O subsistema político descreve o conjunto de organizações privadas e públicas e atores que têm interesses em uma área específica de política e que buscam influenciar a elaboração de políticas dessa área. O critério responsável pelo ordenamento desses grupos no subsistema é o compartilhamento do mesmo sistema de crenças. O conjunto que emerge dessa fusão é chamado de uma coligação de causa ou de interesse. Além das coligações de causa, que se formam com interesses e ideias antagônicas, há no subsistema também mediadores, cuja tarefa é a formação de consenso entre as coligações e ingressar com esse compromisso no sistema político para iniciar o processo formal da elaboração de uma política pública. O modelo de formação de coligações de interesses não ficou restrito à análise da fase da formação de uma política. Ele orienta também pesquisas que focam no processo de implementação das políticas. Vamos retornar a esse ponto mais adiante, quando trataremos do processo de implementação. O modelo institucional foca no papel que as instituições formais e informais, erguidas pelo Estado, têm no processo e no resultado das políticas públicas. O ponto de partida dessa abordagem é o pressuposto que as instituições governamentais são capazes de estruturar o comportamento dos indivíduos. E assim sendo, as instituições podem também induzir mudanças comportamentais que resultam em soluções para problemas sociais identificados como alvo de uma decisão política. O neo-institucionalismo, que costuma ser a versão mais usada da vertente institucionalista, surge a partir dos anos de 1980 nas ciências sociais. Ele se origina principalmente nas pesquisas sobre organização e se adapta de forma distinta para os objetivos da sociologia, da história ou da ciência política. Na ciência política, ele é evocado a partir da constatação que em países sem um regime político consolidado, os fracassos de uma política podem estar relacionados a falhas no funcionamento das instituições políticas. Diferente do institucionalismo tradicional, que fechava nas instituições como única variável independente para explicar comportamento político, o neoinstitucionalismo concede também espaço para a autonomia dos agentes na sua atuação direcionada pelas instituições. Estudos da política que usam esse referencial teórico advertem, sobretudo, para a necessidade de modificações institucionais como precondição para o aumento da efetividade e da eficácia das políticas. A teoria da escolha racional é outro referencial que tem sua origem fora da ciência política
ela foi trazida da economia para a ciência política. Diferente da teoria institucional, a escolha racional identifica no comportamento individual o principal fator explicativo para o comportamento dos agentes políticos. Esses são vistos como atores dotados de uma racionalidade instrumental que busca maximizar o seu ganho ou o seu interesse. O objetivo do modelo é fazer previsão sobre o comportamento individual sob diferentes condições externas. A formulação do modelo é resultado de análises comportamentais sob diferentes condições e em situações passadas. O modelo de fluxos múltiplos, de John Kenton, busca uma resposta para o problema da agenda setting. Isto é, a transformação de um problema ou de uma questão em um problema que ganha proeminência e destaque na agenda política. Na sua explicação, o modelo faz uso de 3 conceitos básicos. As comunidades políticas, que são os agentes públicos ou privados, que compartilham uma preocupação com um determinado problema ou tema. Os empreendedores políticos, que atuam na mediação e na negociação dos processos de agendamento. E, por último, o conceito da janela de oportunidade política, que, por sua vez, é o resultado da confluência de 3 momentos. A percepção política dos problemas, isso se chama fluxo de problemas, o conhecimento de possíveis soluções dentro do pensamento dominante, isso seria o fluxo das políticas, e da existência de condições favoráveis de governança. Isso seria o fluxo da política. Os fluxos ocorrem de forma separada e com regras próprias no sistema político. No entanto, sob certas circunstâncias e condições do processo político, os 3 fluxos convergem e abrem uma janela de oportunidade. O modelo distingue, para fins analíticos, entre 2 grupos de atores: o conjunto de atores visíveis e os atores invisíveis. No primeiro grupo encontram-se os atores políticos mais expostos, tais como governo, parlamento, altos cargos políticos da administração pública. Esse grupo possui uma autoridade formal. O segundo grupo é formado por grupos de interesses, burocratas, pesquisadores, partidos políticos, mídia e opinião pública. Nesse conjunto, concentram-se as alternativas e as soluções disponíveis. Os atores que se dispõem a investir tempo, energia e recursos financeiros para colocar na agenda política os seus problemas ou as suas soluções são chamados de empreendedores políticos. As críticas no modelo de fluxos múltiplos se direcionam, sobretudo, à noção da autonomia dos fluxos e à falta de atenção dada ao contexto institucional na interpretação do funcionamento dos fluxos. A ideia básica do modelo de equilíbrio interrompido é a interpretação dos processos políticos como algo com grande estabilidade onde as mudanças são incrementais. Às vezes, essa tranquilidade ela é interrompida por mudanças de grande envergadura. Uma análise do sistema político, assim, requer tanto uma compreensão das condições de estabilidade quanto das condições de mudança. Os conceitos que são capazes de explicar os 2 fenômenos são a imagem política e o subsistema político.
A imagem política diz respeito à maneira como uma política é percebida pela opinião pública. Uma imagem compartilhada amplamente é interpretada como um monopólio político. São eles que são responsáveis pelos momentos de estabilidade. Em casos em que não há essa convergência na imagem de uma política pública, abram-se oportunidades para ideias diferentes que se valem sobretudo de informações e dados empíricos ou de apelos emotivos. O conceito de subsistema político se refere, nesse modelo, ao conjunto de especialistas que recebem dos governos a incumbência de processar as demandas. No sistema político, várias demandas podem ser trabalhadas ao mesmo tempo. No entanto, nem todas entram na agenda política. Somente as ideias que conseguem quebrar o monopólio político vão provocar um vazio e uma oportunidade de disputar a formação de um novo monopólio. Vamos resumir. A ciência política dispõe de um acervo grande de abordagens que apresentam modelos explicativos sobre o funcionamento do processo político. Em linhas gerais, pode-se distinguir, por um lado, entre conceitos que interpretam a constelação dos processos políticos como resultado de ações individuais ou coordenadas de atores que obedecem a uma realidade. Uma outra forma de interpretação define estruturas e instituições como as variáveis que possam explicar o funcionamento da política. As estruturas definem a liberdade nas quais os processos possam se organizar e as instituições conduzem o comportamento dos atores dentro das estruturas dadas. Diante dessa pluralidade heurística, a busca pelo melhor modelo não é muito frutífera. Não existe o melhor modelo. O que existe é um conjunto de visões que interpretam o mesmo fenômeno social de formas distintas. Na próxima oportunidade, vamos conhecer mais 2 modelos com grande aceitação na comunidade epistêmica dos avaliadores de políticas públicas. A visão sistêmica da política de David Easton e o modelo do ciclo político que tem a sua origem nos trabalhos de Harold Lasswell. Muito obrigado pela sua atenção.